Muito bom dia a todos. É mais fácil passar a lição sem um microfone na mão, mas pronto, vamos tentar, de alguma maneira, ter o microfone. E não estou habituado, e ultimamente até nem me têm visto aqui muito em cima, porque eu tenho estado com os nossos adolescentes lá em baixo e tem sido uma bênção. E, para mim em especial. Mas, esta manhã, eu estava aqui à frente e estava a pensar. Aquilo que eu gostava de ter aqui esta manhã, mas não é possível, era uma grande mesa como nós temos lá em baixo. E estarmos todos à volta dessa mesa, numa roda, para que nós pudéssemos conversar sobre aquilo que estudamos ao longo desta semana. Vejo algumas visitas, algumas caras conhecidas também, que vêm de outras igrejas. Sejam todos muito bem-vindos. E gostaria que, acima de tudo, estes momentos que aqui iremos passar, nós nos envolvêssemos a partilhar aquilo que nós fomos aprendendo e apreendendo ao longo desta semana no estudo da Escola Sabatina. Conto com todos. O Filipe há pouco disse que havia um microfone que ia passar, ele está ali já com o microfone na mão. Portanto, todos aqueles que quiserem falar, façam o favor então de solicitar o micro para que todos possam ouvir. Nós tivemos já um vídeo que foi sugestivo relativamente à lição desta semana, e estas lições têm o enfoque sobre ajudando os necessitados e o trabalho da ação social. E a semana passada, se recordam, nós estudámos sobre o método de Jesus. Foi ou não foi? E nós, recapitulando muito resumidamente, Jesus usava dois métodos no seu trabalho, na sua missão, essencialmente. Um deles era a pregação, sem dúvida, os ensinos. Ele dava conselhos, passava a verdade, ele próprio transmitia a verdade com o seu testemunho também. Mas um dos métodos que ele utilizava era em favor dos desfavorecidos, daqueles que estavam doentes, daqueles que eram marginalizados na sociedade, aqueles que tinham necessidades. E ele veio a este mundo por todos aqueles que têm necessidades. E sabem quem são todos esses? Somos todos. Porque todos temos necessidades. Todos temos a necessidade de um Salvador. Mas todos temos a necessidade também, em determinada altura, de apoio psicológico, apoio monetário e financeiro, apoio espiritual. Todos nós. E Jesus foi isto que veio fazer. E ele viveu altruisticamente toda a sua vida. Toda a sua vida a fazer isto. E depois, antes, e a lição desta semana fala-nos disto, antes de ascender aos céus, o que é que ele disse? Deixa-os um Consolador, é verdade. Mas em Mateus 28, ele dá uma missão, certo? E sem dúvida esse Consolador é importantíssimo para a missão, sem dúvida nenhuma, porque senão só com muito esforço é que nós vamos conseguir ser bem-sucedidos sem esse Consolador. Mas nem sequer vamos ser bem-sucedidos. E esta missão foi, ide, portanto, está em Mateus 28, nós conhecemos bem a grande comissão, e fazei discípulos de todas as nações. Parecia que já estava ligado, mas não. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Então, que grande comissão é que foi esta? Qual foi esta grande comissão? Alguém quer ajudar? Ide. E fazer o quê? Pregai. Ai, eu assustei. É pregai que está lá escrito? Era ajudar conforme
as necessidades das pessoas. Jesus olhava. Jesus tinha uma percepção que às vezes nós não temos tanto, mas se calhar não temos porque não olhamos. Eu sei que é verdade, mas eu vou ser mauzinho. Mas é isto que está ali escrito? Não, mas é. Em Sinai, como é que está escrito aqui em Sinai? Diz, portanto, fazei discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor. É o quê? É alguém que diz algo. Jesus, ele deu-nos o exemplo, não é? Por isso, quando ele diz, ide, fazer discípulos, anteriormente, no versículo anterior diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E é esta autoridade, é que ele é o único que tem autoridade para dizer isto. Porque ele viveu na prática o quê? Exatamente aquilo que ele agora vai dizer aos discípulos para fazer. E só alguém que tem esta autoridade é que nos pode capacitar para fazer. Porque se formos fazer porque nos pedem, sem termos o poder dele, vai ser difícil. Ele tinha autoridade por vários motivos. Mas dois deles era porque ele tinha esta experiência. Ele tinha-nos ensinado como viver. Foi assim que ele viveu. E foi assim que ele procedeu ao longo da sua vida. Foi este o testemunho que ele nos deu. E ele tinha autoridade porque disse assim, meus amigos, eu fiz assim. Mas ele tinha mais autoridade ainda do que esta. É que ele tinha autoridade sobre a morte naquela altura. Ele tinha autoridade para dizer que façam discípulos e preguem a ressurreição. E esta era a grande missão daqueles povo inicial. Era ou não era? E estes discípulos, nós estávamos a dizer há pouco que eram os seguidores do Mestre. O que é que o Mestre fazia, que nós estudámos a semana passada? Era o quê? Era o que a Guida estava a dizer, é verdade. Era lá que nós íamos chegar. O que é que ele fazia? Posso dizer? Estou Claro. autorizado. Ele misturava-se com as pessoas. Ele misturava-se com as pessoas. E isso é o primeiro. E, olha, eu vou só dar um exemplo muito prático. Esta semana tive perante mim duas pessoas, mãe e filha. E no final a mãe diz assim, agora vou abordar o tema que mais me custa, e desata a chorar. E a filha ao lado disse, mãe, se queres, eu digo. E ela abana a cabeça e diz que não. Depois ela apresenta o problema que ela tem, que eu tento resolver com os meios que tenho. Mas aquilo é muito mais forte do que qualquer droga pode ajudar. No final, quando a senhora se vai a sair, eu disse assim, posso lhe dar um abraço? A senhora parou, olhou para mim, não estava à espera. Dou-lhe um abraço e ela diz, este é o melhor medicamento. E eu creio que Jesus fazia isso. Creio que Jesus nunca recusou pôr a mão sobre fosse quem fosse. Primeiro porque tinha autoridade para isso, mas também porque sentia que poderia ser esse o método. E nós muitas vezes não nos misturamos com os outros. Agora fui eu. Estava aqui a ajeitar este aparelho e desliguei-o sem querer. O autor desta lição leva-nos a meditar nisto. É que nós devemos olhar para a vida, para a obra, para os ensinos, para o testemunho de Jesus, olhar para isto da maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele se misturava com as pessoas, a maneira como ele olhava para os necessitados, para aqueles que tinham necessidades, e olhar no íntimo, perceber qual era a verdadeira necessidade daquela pessoa, porque havia pessoas que nós vemos na Bíblia, em relatos, que nós olhávamos para essas pessoas e dizíamos, esta pessoa tem um problema físico, é doente. E Jesus dizia, perdoados são os teus pecados. Porque ele sabia exatamente quais eram as necessidades das pessoas. E Jesus, nesta grande comissão, convida-nos a fazermos discípulos e a sermos discípulos. A sermos pessoas que
que tenham compaixão, que olhem e estejam atentos às necessidades dos familiares que temos em casa. É isso? Também é. Mas de quem? Daqueles que estão à nossa volta na igreja. Também. Dos nossos vizinhos. Do nosso próximo. Da pessoa que nós vimos na rua e nunca tínhamos visto. Antes. É ou não é? É isto que Jesus nos convida a fazer. Aquele irmão falou há bocadinho, naquele filme, disse uma coisa engraçada. Termos compaixão ativa. E eu penso, mas a palavra compaixão é uma palavra em si já tem atividade, mas pode não ter. Pode não ter. Não é? Temos, ai, coitados, temos tanta pena, mas ficamos por aí. Compaixão Pode não ter. ativa. E Jesus tinha compaixão ativa. E Ele dá-nos esta grande comissão que é nada mais, nada menos do que continuar a missão que Ele estava a fazer. É continuar. Só que em vez de haver dois braços, eu sei que eram dois braços, era uma pessoa, era Jesus. Aquilo que Ele mandou, porque foi uma ordem, foi que todos nos envolvêssemos nessa missão. Todos, sem exceção. E aí temos milhões de pessoas que podem e devem hoje cumprir esta missão e continuar a fazer o trabalho de Jesus nesta terra e trazer alento e a todas as necessidades. Diga, irmão Carlos. Quando Jesus veio pela primeira vez, a igreja cristã não existia, Claro, certo? com certeza. O que é que existia? Existia uma comunidade em Israel que estava subjugada pelos romanos e onde prevalecia a pobreza. Havia muita gente pobre e muita gente necessitada. Portanto, Jesus começou a trabalhar beneficiando os pobres, principalmente. E à medida que Jesus foi progredindo no seu trabalho, os seus discípulos foram crescendo. E quando Jesus finalmente voltou para os céus, ele deu a tal grande comissão aos seus discípulos. E nessa altura foi estabelecida uma nova comunidade. E quando nós vemos, pelo estudo da Palavra de Deus no Novo Testamento, nós descobrimos que a Igreja devia cuidar dos seus membros e cuidar dos não-membros, mas principalmente e primeiramente dos domésticos da fé. Era isso que era ensinado no Novo Testamento. Naturalmente que quando falamos na Igreja, quando falamos dos domésticos da fé, essa Igreja vai crescendo, foi crescendo, e à medida que foi crescendo, foi influenciando o resto da comunidade que não eram os domésticos da fé. Como é que era esta comunidade que cresceu? Como é que ela cresceu? Jesus ascendeu aos céus. Nós sabemos que eles ficaram, com receio, órfãos, sentiram-se órfãos, não ficaram órfãos, mas sentiam-se órfãos. E eles apelaram a Deus e oraram e uniram-se em oração. Eles uniram-se em oração e uniram-se durante esta fase inicial desta igreja. Quais eram as características desta comunidade? Era um grupo de membros, um grupo de pessoas, não era uma igreja. Sim. Como? Quais eram as características? Eram? Partilhavam tudo. Mais características. Eles partilhavam tudo. Como é que faziam? Todos estudaram a lição, mais ou menos. Pronto, uns mais, outros menos, mas... Olha, posso responder? Claro que sim. Então... Olha, na parte de domingo, aqueles dois textos do livro de Atos dos Apóstolos, eu resumo numa palavra só. Perfeito. Eles identificavam-se com aquilo. Portanto, é identidade. É algo que me diz qualquer coisa, é algo que eu
partilho, mas porque acredito. Pronto, identifico-me com. E é isso que me parece que é a resposta. O que é que eles fizeram? Simplesmente identificaram-se com a missão de Cristo. Eles Ok, identificaram-se é meu. com a missão de Cristo. E estes textos o que dizem é que eles preservaram na doutrina. Eles tinham comunhão uns com os outros. Eles estavam unidos. Eles vendiam as suas propriedades e garantiam que todos tinham o sustento. Todos viviam igual modo. Eles oravam. Eles louvavam. E foi assim que começou a Igreja Cristã. Mas isso era possível porque tinham o Espírito Santo. Tinham recebido o Espírito Santo. E isso só era possível Tinham porque Deus eles connosco. tinham Só o era Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma. Esta união, aquilo que eles tinham, e eles acabavam por também, e era algo que era muito forte, e que nessa altura, com o Espírito Santo, eles conseguiram fazer de uma maneira fortíssima, que era testemunhar a ressurreição de Jesus para os outros. A igreja, nós vimos, esta igreja primitiva, que nós chamamos de igreja, mas esta comunidade cresceu muito, como o irmão Carlos Dias estava a dizer há pouco. E aquilo que aconteceu foi que eles começaram a ter muitas necessidades e começaram a precisar de ajuda e apoio uns dos outros. E para continuarem este ministério de Jesus, eles necessitaram de avançar um pouco. Aqueles discípulos eram poucos e praticamente pregavam. E nós vemos em Atos 6, e é muito interessante esta situação, é que nós vemos que houve uma necessidade na igreja, que foi qual? Foi arranjar auxílio, pessoas que ajudassem. Então eu gostava que lêssemos Atos 6, 3 e 4. Então, um pouco antes diz, e os 12 convocaram uma comunidade e depois disseram que não é razoável que nós abandonemos a palavra, ou seja, pregar, ou seja, fazer campanhas evangelísticas, fazer estudos bíblicos, ok? Para fazermos o serviço que a comunidade necessita, ok? E depois diz, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nós aqui vemos algo que Jesus tinha feito, só um bocadinho, que Jesus tinha feito ao longo do seu ministério e que nós vimos há pouco. É que ele pregava, ele instruía, ele ensinava. Mas ele também tinha uma ação social junto de todas as pessoas que estavam à sua volta. E a igreja tinha também esta vertente. A vertente quer da pregação, mas também da ação social. E ao longo da história isto aconteceu e é assim que deve continuar. Nós devemos aproximar-nos das pessoas que estão à nossa volta. Devemos ter uma preocupação social com os de dentro, como o irmão Carlos disse há pouco, e também com os de fora. Mas não devemos também descurar a pregação. Os dois devem caminhar de mãos dadas e braços dados. Diga, irmão. Rui, é curioso notar que nesta passagem da Sagrada Escritura, quando nos fala que os discípulos sentiram a necessidade de nomear alguém para os ajudar no ministério, isto foi o princípio da organização da igreja. Claro. Porque entretanto, a igreja ia crescendo, mas a organização era precária. E quando eles sentiram a necessidade dessa organização, trataram de promover a organização. A igreja não foi sempre igual através dos tempos, mas foi-se aperfeiçoando no que diz respeito à organização. Claro. Portanto, a fé
tem que ser igual. As necessidades existentes na Igreja também foram mudando, não são iguais, pelo menos no nosso campo, se bem que há campos missionários noutros lugares, onde as pessoas são totalmente miseráveis. Eu disse totalmente miseráveis. Não é o nosso caso. Portanto, a organização tem que se adaptar também ao local em que estamos, à sociedade em que estamos inseridos. A nossa sociedade não é a mesma que é a sociedade lá nos países africanos, nos mais pobres, etc. Mas a nossa lição também nos fala de uma coisa. E Paulo fala dos macedónios, que eles eram pobres, eles tinham necessidades, mas eles mesmo assim eram generosos com os outros. Eram generosos com os outros. Ou seja, nós, no nosso raio de ação, aquilo que Deus nos pede não é que demos tudo. Aquilo que Deus nos pede não é, agora vocês têm é que fazer isto e aquilo. E Deus não nos pede nada disto. Aquilo que Ele nos pede é que nós façamos aquilo que o Espírito Santo nos tocar a fazer. É mais do que isso. E deve ser um barómetro para nós. Se nós, na nossa igreja, na nossa comunidade, aqui em Setúbal, se nós, na nossa maneira de nós trabalharmos, na igreja, nós podemos estar envolvidos a 100%, nós podemos até nem ter tempo para respirar, porque para além dos nossos afazeres, depois dedicamos-nos à igreja. Mas se os nossos objetivos, e se o nosso objetivo pessoal for um objetivo que não seja altruísta, que for um objetivo, seja ele qual for, nem que seja estar integrado na sociedade, sei lá, não sei. Tudo isso não conta. Sabem porquê? Porque nós devemos fazer como resultado do amor de Jesus para connosco. Jesus ama-nos. Ele salva-nos. Ele diz-nos, eu perdoo o teu pecado. E nós aceitamos, ou não. Mas se nós aceitarmos, nós não ficamos por aí. E nós aceitamos, arrependemos-nos, e depois Jesus trabalha em nós. Ele coloca amor no nosso coração. E esse amor é respondido por amor ao próximo, por amor aos outros. E nesta grande comissão e nesta missão que Ele nos dá. Se não for assim, tudo o que for diferente disto, nós devíamos de vez em quando fazer uma análise a nós próprios e pensar o que é que eu ando a fazer e porquê. Porquê é que eu ando a fazer isto? É por amor ao próximo? Ou é por outro motivo, seja ele qual for? Porque isto acontece a todos. E é um perigo até. Diz, João. Aquilo que estás a dizer é muito mais importante que aquilo que eu vou dizer, mas gostava de voltar um bocadinho atrás ao que o irmão Carlos disse. Este texto que leste foi a primeira comissão de missões que houve na igreja. Pois foi. É interessante nós vermos que os primeiros cargos que foram nomeados foi do apoio social. Não é? Havia os que pregavam, o pastor, e depois as primeiras pessoas que eles procuraram. Já agora, João, nós não falámos, deixa-me só, porque isso ficou um bocadinho no ar. Eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos a dizer, e falamos dos diáconos, e estamos a dizer já que foi o apoio social. Porque nós olhamos para os diáconos e o serviço de diáconos hoje em dia é um serviço muito bom que nós temos na igreja, que dá apoio na recepção, na organização da igreja, na visitação, etc. Mas se nós formos ver, porquê é que foi instituído este serviço de diáconos? Se nós formos ver os versículos 1 e 2, diz que naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram esta comissão de nomeações para convocar quem? Os diáconos. Ou seja, desculpa João, eu voltei um bocadinho atrás só para frisar que os diáconos foram instituídos por causa da ação social. Ok? É claro que não tem só esta função. Exato. Então, e o que eu queria dizer é que, de facto, quando nós estamos numa comissão de nomeações, estes são os primeiros cargos que nós nomeamos, mas com outra função. Eu lembro-me, agora é um pouco diferente, porque temos uma ADRA organizada e já pensamos um bocadinho mais sobre isso, mas há 15, 20 anos, nas comissões de nomeações, a Sociedade de Dorcas era a última a ser nomeada e era as pessoas que sobravam, ou qualquer coisa assim, não é? E sempre os mesmos? Não dávamos grande importância a isto. E, na realidade, é algo que é muito importante na Bíblia, porque foi o primeiro cargo a ser dado,
O primeiro cargo que eles pensaram foi como é que vamos apoiar os mais pobres da nossa comunidade e os mais pobres das comunidades à nossa volta. O autor da lição desta semana, num comentário que tenho aqui na mão, que o João arranjou, diz que a nossa missão é amar o nosso próximo. Fazer... peço desculpa, eu perdi-me aqui na leitura. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. O nosso chamado é fazermos como Jesus fez. Servir e curar aqueles que são rejeitados, mesmo aqueles que são rejeitados. Amando-os, mesmo que sejamos ridicularizados. Jesus foi ridicularizado. Mesmo que sejamos ignorados, Jesus foi ignorado. E mesmo que sejamos perseguidos, Jesus foi perseguido. E diz que esta ação social é uma parceria direta no evangelismo. É quase que obrigatória no evangelismo. É um elemento igualmente importante na missão de Deus. E como dois elementos que são parceiros, os dois juntos, apesar de poderem ser trabalhados independentemente um do outro, são importantes. Cada um deles tem um propósito em si mesmo. O evangelismo e a compaixão, este serviço, juntos, são a missão de Deus. São a missão de Deus. Diga, irmão, diga, Carlos. Eu peço desculpa, mas eu insisto que o ensinamento do Novo Testamento é que a coisa mais importante é pregar o Evangelho. E o ministério da beneficência vem como complemento, vem acompanhando a pregação do Evangelho. E nós não devemos confundir as coisas. Primeiro tem que se pregar o Evangelho e depois tem que se cuidar dos pobres e necessitados. Portanto, porque o primeiro cuidado para com os pobres e necessitados é precisamente levar-lhes a salvação em Cristo. Irmão, aquilo que nós estamos a falar é muito mais além do que o serviço aos pobres e aos necessitados. Quer dizer, os necessitados não, porque os necessitados somos todos. A pregação do Evangelho é colmatar uma necessidade também, por si só. A missão da Igreja Primitiva, eu não estou a discordar de si, de maneira nenhuma, mas a missão da Igreja Primitiva, a missão da Igreja ao longo da história, a missão dos pioneiros da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia e a nossa missão hoje é fazermos e sermos discípulos de Jesus. E então, essa missão é fazer aquilo que Jesus fazia. Para mim isto é muito claro e é o que a lição nos diz esta semana. E fazer aquilo que Jesus fazia isto naturalmente, ele tinha uma ligação a Deus muito pessoal e muito forte. E nós devemos fazer o mesmo. E se nós tivermos essa ligação muito pessoal e muito forte com Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em nós e nós não podemos ficar parados. Nós não podemos. E se ficarmos é porque a nossa ligação quebrou-se de alguma maneira. Esta, a meu ver, é a missão da Igreja. É a minha missão, não é a missão da Igreja, é a missão do cristão. É ser um discípulo de Jesus. Não é o favor aos pobres e aos necessitados. Claro que não. Não é só, também é. Não é isso que nós estamos a dizer. Porque, vamos ver uma coisa, nós hoje temos uma vida parecida com aquela que existia nesta altura? Será que a nossa sociedade é idêntica àquela que existia nesta altura? A nossa sociedade é diferente. Hoje nós temos a mesma missão, mas adaptada às necessidades que existem hoje em dia. Existem pobres, existem. Mas existem pessoas que são riquíssimas e têm depressões profundas. Pessoas riquíssimas, mas que necessitam de alimento espiritual. Pessoas riquíssimas, mas que devido à vida que têm, as escolhas que fazem, têm problemas de consciência. Pessoas que necessitam de nós. E mais,
E nós necessitamos dessas pessoas à nossa volta também. E é isto, meus irmãos, que eu acho que às vezes nos falta. Eu não quero dizer que nos falta. É esta união, é este compromisso, esta empatia. Aqueles membros conviviam uns com os outros. Será que nós andamos tão ocupados no nosso dia-a-dia que nós vimos aqui ao sábado à igreja e depois nunca mais convivemos uns com os outros? Será? Será que nós criamos empatia uns com os outros? Será que eu conheço as necessidades da Guida? A Guida é anciã. A Guida tem uma vida fantástica. Está reformada, tem uma bela de uma vida. Será? Nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e dizemos: que bela vida que ele tem. Olha, grande bronze, passa a vida na praia. Será que não tem problemas? Será que nós não temos necessidades também? A nossa grande comissão é realmente o apoio social. É a pregação. Mas este apoio social não é só ajudar os pobres e os necessitados nestas necessidades básicas fundamentais. Lá atrás primeiro, peço desculpa. O irmão lá ao fundo mesmo, que eu vi um braço levantado. Peço desculpa que eu não sei não. Obrigado. Eu acho que a Igreja Adventista como instituição, eu acho que a Igreja faz muito bem o papel dela na questão assistência social. Eu acho que é algo muito bem estruturado, né, e dá uma cobertura muito grande a isso. Agora, o que é uma pessoa necessitada? Como o irmão acabou de falar. Eu acho que Jesus, quando via, por exemplo, alguém abastardo, que tinha condições, que tinha posses, eu acho que Jesus não ia oferecer a ele o alimento material. Mas Jesus, olhando para ele, sabia da necessidade dele na questão espiritual. Então eu acho que compete a nós hoje, o irmão Carlos falou ali agora, e eu concordo com ele em partes, né? Que o evangelho em primeiro lugar. Agora, eu preciso, como Jesus via, atender a necessidade da pessoa, muitas vezes, do alimento. Porque fica difícil tu pregar para alguém que tem fome. Fica difícil tu querer pregar para alguém que está doente, né? Que está numa cama, que está passando por uma... Não há condições. Então, eu preciso curar essa necessidade primeiro, seja física ou né, do material do alimento, né, para depois me aproximar. Agora, a minha pobreza pode ser espiritual. É como o senhor falou agora, né? Eu posso ser alguém muito bem financeiramente, mas ser um miserável espiritualmente, né? E eu acho que uma outra questão, irmãos, é que dentro da minha visão, do que a lição mostra, e que a Bíblia também ensina, né? A minha ajuda, sim, é necessário. Mas eu não posso criar pessoas dependentes. Deus quer que as pessoas entendam e aprendam a buscar por elas mesmas, né? Então, eu não posso criar pessoas que dependam disso por uma vida toda, mas sim pessoas que se tornem úteis, né? E não vítimas, né? Então, é um cuidado que tem que se ter também, né? Era isso, obrigado. Okay. Obrigado. Sem dúvida, eu julgo que alguém, o Enoque, e mais alguém, não? E o João também, querem falar os dois. O discurso de Jesus era coerente. E é coerente desde que ele libertou o povo de Israel do Egito. Claro. Porque ele disse em Deuteronômio 15, 4 e versículo 11 que não devia de haver pobres entre o povo. E Jesus é coerente porque ele, quando vem, vai demonstrar como é que é possível libertar o ser humano deste estado, desta situação social, não é? E o novo tipo de comunidade que surge é exatamente onde, como diz em Atos 4:34, não havia entre eles necessitado algum. Exatamente. Ora, esta é a missão da igreja, não só a igreja primitiva, como a igreja atual. Agora, eu não posso, por vezes, pensar que o facto de haver uma ADRA, eles fazem o trabalho, eu não preciso fazer nada. Nós temos, cada um é um discípulo. E como Jesus fez, nós temos que fazer, senão estamos a negar
que somos seus discípulos. Nós não temos que fazer, nós temos que naturalmente fazer. Não é uma obrigação, é natural, devia ser natural em nós. Esta questão é que é mesmo muito importante. Nós às vezes caímos nesse campo do ser uma coisa quase que obrigatória. Eu percebi, claro, como é óbvio, mas é a maneira como nós dizemos. Mas isto é muito importante. Nós estudamos a pirâmide, por exemplo, das necessidades de Pavlov, aqueles que estudaram. Nós sabemos perfeitamente que enquanto determinadas necessidades não estão colmatadas na nossa vida, de Maslow, não é? Sim, enganei-me. Sim, o Pavlov era outro. Já foi há muitos anos. E enquanto as necessidades não ficarem colmatadas, as primárias, nós nem sequer vamos estar a pensar nas outras. Jesus sabia disto perfeitamente. No início da passagem da lição, referiste o texto de Mateus 28, que diz: "Ide fazer discípulos, ensinando-os a pregar, a viver todas estas coisas que vos tenho ensinado." Exatamente. E nós agarramos muitas vezes estes dois versículos para dizer que a nossa missão é, sobretudo, pregar. E é verdade, a nossa missão é passar uma mensagem que Deus nos deixou. O propósito da vinda de Cristo a este mundo, o propósito de Ele nos ter criado, e sobretudo depois do pecado, é restaurar a sua imagem em cada um de nós. Restaurar a imagem de Deus em cada um de nós é feito, sim, através da pregação, mas também através de ministrar em favor, como já foi referido várias vezes, das necessidades, sejam elas quais forem, que as pessoas tiverem. Agora, este texto de Mateus 28 vem, no fundo, como um resumo daquilo que Jesus já tinha atribuído como uma missão aos seus discípulos de Mateus 10. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Jesus disse-lhes, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem toda a sorte de doenças e enfermidades, e depois disse: "Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos, primeiro vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, o reino dos céus está próximo." Pregai, o evangelismo. Mas não acaba, a frase continua, são 2 versículos, mas é igual, diz: "Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai." São complementares, vão de mãos dadas. Só o enfoque é que foi outro. Um foi para o povo, outro para todos. E nós estamos inseridos nesta missão de todos. E se nós formos ver, e já não temos muito tempo, mas podemos ainda analisar esta questão, é que se nós olharmos para o exemplo de Dorcas, nós conseguimos ver esta maneira, e eu agora ouvindo o João, lembrei-me de outra situação ainda, porque acaba por não deixar de ser pregação. Nós podemos não falar, mas pregar. A nossa vida pode ser uma pregação, para o bem e para o mal. Mas a nossa vida pode ser e deve ser um testemunho para os outros. E há uma frase que eu acho muita piada, já agora peço desculpa porque vem mesmo apropriada, que diz: devemos pregar a todas as pessoas e, se possível, devemos utilizar palavras. Exatamente. Mas os nossos atos funcionam muito mais do que as nossas palavras. Muito mais. E devem funcionar muito mais. Mas a pregação é fundamental. O ensino, a doutrina, o conhecimento da palavra de Deus é importantíssimo. Nós sabemos as doutrinas. Ninguém está a pôr isso em causa. Tanto que aquele povo inicial era quê? Dizia mesmo, esta igreja primitiva dizia que era unânime da doutrina. E cresciam em doutrina. Não está, pronto, mas é assim, está lá escrito. Como é que é? Perseverava na doutrina. E na comunhão e na oração. Sim. Eu penso que o que temos que fazer é inerente ao que está antes daquilo que foi a primeira comunidade. Esta primeira comunidade, antes de fazer, antes de ter aquele amor extraordinário para dar, antes disso, ela estava em comunhão, em oração, em perseverança, etc. E por isso tiveram a capacidade de realmente fazer tudo tão bem feito que não havia nenhum só necessitado. Isto é importante.
a transformação de caráteres, não é? Começar pelo meu, é extremamente importante para depois chegar aos outros, senão eu não consigo chegar aos outros. Nem é tanto pelas obras, mas é pela minha maneira de viver, pela minha maneira de estar. Não é por acaso que as pessoas, a Pedro, as pessoas queriam passar por perto, passava-se a mesma coisa com Jesus. As pessoas não queriam nem... Para elas chegava-se a passar por perto. Porquê? Porque este poder que irradia, este amor que irradia, toca. Só por passar por perto. E isto é que é bom nós refletirmos, não é? Elisete, sem dúvida nenhuma, e são 2 pontos que nós focamos muito nesta lição. 2 pontos para terminar, nós temos mesmo de terminar. É a nossa relação com Deus e perceber realmente a maneira como nós estamos, ou aquilo que nós estamos a fazer, se é coerente com a minha relação com Deus e se é resultado dessa relação, ponto número 1. Ponto número 2, que é importante para nós que estamos aqui todos. Igreja de Setúbal, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu próprio. Em segundo lugar, a nossa comunidade, que é a união. A união. A união entre os crentes, a união que existia naquele povo. Estas são as 2 grandes lições que eu tiro desta lição para nós hoje, apesar de outras lições também. Só para terminar, Jesus não tinha compaixão falsa para chamar a atenção para si mesmo. Ele tinha amor genuíno e ele fazia o bem genuinamente. Ele, na realidade, mostrava simpatia para com os outros. Ele, na realidade, ministrava em favor das suas necessidades. E verdadeiramente ganhava a confiança das pessoas. Ele ganhava a confiança das pessoas. E só depois, reparem bem, só depois dele ganhar de construir este relacionamento genuíno com os outros, com as outras pessoas, ele chegava ao pé das pessoas e dizia assim: vem e segue-me. Era depois deste relacionamento existir. Ok? Aceitar Jesus e não alterar o nosso coração. Desculpa, é que eu estou a traduzir, é complicado. Aceitar Jesus não apenas altera o nosso coração, mas vai mudar o modo como nós vivemos a nossa vida, o nosso amor e o nosso serviço. Que Deus nos possa abençoar e ajudar individualmente e como igreja a praticarmos o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Um bom sábado para todos.